Olá, muito bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em abundância no seu coração a partir do momento que você abriu os olhos nesta manhã. Que haja a gratidão ao Senhor, porque hoje, nesta manhã bonita, ensolarada, de quinta-feira, 30 de novembro de 2023, Ele permitiu a continuidade do fôlego de vida em nossa caminhada terrena. Estamos vivos vivendo o dom da vida. E enquanto a vida sempre haverá esperança, o milagre pode bater à nossa porta a qualquer momento. Minutos de Sabedoria compartilha com você mais uma mensagem para extrairmos lições para a nossa vida profissional, familiar, emocional e principalmente a nossa vida espiritual. E o tema de hoje é o chuveiro santo. À medida que os dias difíceis que a Bíblia nos relata, referente aos sinais da vinda de Cristo, à medida que esses dias difíceis vão se transcorrendo, muitas aflições podem chegar na vida de um cristão, de um filho e de uma filha de Deus. E dentre estas aflições, muitas aflições podem acontecer sobre vários ângulos, circunstâncias. Duas destas aflições acontecem e são muito comuns no nosso meio. São as doenças físicas e doenças emocionais. E se não tratadas, podem nos levar à morte física. Essas doenças físicas e esses problemas emocionais podem acontecer por vários fatores. Fatores genéticos, uma herança genética, setas malignas, erros por falta de conhecimento, consequência do pecado, atitudes de comportamentos pelas obras da carne. Por exemplo, a glutonaria. Uma pessoa que está acometida de um problema emocional e acometida de uma ansiedade exacerbada, ela come compulsivamente. E muitas vezes as consequências desses dois problemas, como dissemos, podem nos levar à morte física se não tratadas. Há um ditado muito antigo e conhecido por muitas pessoas que diz: é melhor prevenir do que remediar. Como prevenir então esses dois problemas? O que fazer? Por que o chuveiro santo? O chuveiro santo é uma parábola, ou seja, a narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. O chuveiro é um instrumento através do qual nós tomamos um banho e ficamos limpos, tiramos toda a sujeira do nosso corpo. Se há um calor muito grande, o banho com água fria refresca o nosso corpo e tira a sujeira. Se estamos num inverno, uma temperatura muito baixa, ele aquece o nosso corpo e tira toda a sujeira do corpo. O chuveiro santo é uma representação, uma analogia do corpo de Cristo. Ou seja, aqueles furinhos por onde sai a água do chuveiro, eles representam
cada pessoa do corpo de Cristo. E a água representa a palavra de Deus. Quando nós vamos para Efésios capítulo 5, verso 25 ao 27, quando Paulo está dizendo assim: marido, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, ele fala que Cristo fez isso para que a igreja fosse lavada pela água. Ou seja, essa igreja purificada, edificada através da lavagem da água, que é a palavra de Deus. No corpo de Cristo está o profeta. No corpo de Cristo está o mestre, está o pastor, está o evangelista, está o apóstolo, ou seja, os 5 ministérios. O corpo de Cristo ele é formado por vários membros, cada filho e filha de Deus. E o Senhor estabeleceu os chamados individuais para a edificação do corpo de Cristo. Lá em Efésios 10, 25, a palavra de Deus nos chama a atenção para nós estarmos congregando, para estarmos na congregação. E congregação tem um significado que talvez muitas pessoas não pararam para pensar nesse significado, que significa unir-se intimamente, misturar-se. Então, o corpo de Cristo é fundamental para a cura das doenças físicas e emocionais. Ora, se nós estamos dentro do corpo de Cristo, sendo edificados pelos dons que cada membro deste corpo de Cristo tem, nós podemos receber revelações através da profecia da palavra, das mensagens dos pastores, do cuidado dos pastores, do ensino dos mestres. Ou seja, o Espírito Santo, ele ministrando poderosamente graça, milagre, misericórdia no corpo de Cristo, e nós termos o entendimento muitas vezes sobre as doenças físicas e emocionais, de que estando fora do corpo não teremos. Nós estaremos lutando contra esses problemas emocionais e doenças físicas na nossa força. E muitas vezes, mesmo orando com fervor, buscando o Senhor em jejum e oração, poderemos não termos a solução desses problemas. Por quê? Porque o propósito do Senhor é de que a igreja de Cristo ela esteja unida, em unidade de espírito e palavra. É esta igreja que o Senhor vem buscar e não ninguém isoladamente. E muitas vezes, quando a enfermidade chega, se nos isolarmos, se não estivermos no corpo de Cristo, se não estivermos sendo lavados pela água da palavra de Deus, nós poderemos sucumbir. Minutos de Sabedoria insiste, como todos os dias, pare, pense ao menos um minuto, porque um minuto de sabedoria pode mudar, pode salvar uma vida inteira. Quando não estamos no corpo de Cristo, nós não estamos dentro do propósito do Senhor para a sua igreja. Quando nós estudamos lá
em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 12, o que é o corpo de Cristo, quando Paulo faz uma analogia do corpo humano, e já nos referimos em outras mensagens acerca disso. É muito importante termos esse entendimento. Muitas doenças físicas, quando chegam ao nosso corpo, se somatizam juntamente com os problemas emocionais. Se fora do corpo, muitas vezes não temos o entendimento do porquê, como aconteceu, qual é a origem dela. Agora, quando estamos inseridos no corpo de Cristo, nós temos aquilo que o Senhor colocou em cada membro, ou seja, cada dom que cada filho e filha do Senhor tem, para edificar este corpo que estamos falando, tirarmos proveito disso. Então, que o Espírito Santo de Deus que habita em nós, use a nossa inteligência para nós meditarmos isto. Não podemos ficar fora do corpo de Cristo. Há muitos irmãos, há muitas pessoas decepcionados com o corpo de Cristo, com o corpo de Cristo não, com igrejas, com denominações. E muitas vezes somente bate o ponto, como muitos católicos, por exemplo, vão à missa como se fosse bater um ponto, como se fosse cumprir uma obrigação. E assim também muitos cristãos estão fazendo. Eu fui na igreja, eu tomei a ceia, tô quite, está tudo resolvido. Não, o corpo de Cristo tem muitos mistérios. O corpo de Cristo tem muita coisa a ver relacionado com unidade de palavra e unidade de espírito. É por isso que quando tomamos a ceia, Paulo nos chama atenção para o discernimento do corpo de Cristo, o corpo físico de Cristo e o corpo de Cristo, cada irmão que compõe o corpo de Cristo. Que você, mercê do Espírito Santo, possa ter um entendimento desta palavra. E se você está fora do corpo de Cristo, e talvez até passando por aflições, por essas duas aflições, por essas duas circunstâncias que estamos citando, que você vá para o chuveiro santo, que você sinta o calor do chuveiro santo que é o corpo de Cristo, se agasalhe, seja limpo, seja limpa pela lavagem da água santa que é a palavra de Deus, recebendo palavra, sendo edificado, sendo abençoado, sendo abraçado, sendo entendido, sendo agasalhado, coberto, tendo a cobertura espiritual deste corpo de Cristo, tendo a orientação deste corpo de Cristo, tendo a revelação deste corpo de Cristo. E, acima de tudo, o entendimento daquilo que está acontecendo com você, nas aflições do corpo físico, nas aflições das emoções. Que Deus abençoe você, rica e poderosamente, estando debaixo do chuveiro santo, constantemente, para ser abençoado, abençoada, em nome de Jesus. Deus abençoe o seu dia. E não se esqueça, compartilhe esta mensagem, curta esta mensagem, espalhe esta mensagem, para que o nome do Senhor seja louvado e glorificado. Deus abençoe você, em nome de Jesus.